A Neide coloca da seguinte maneira: é uma doideira mesmo, o manipulador tem certeza de que ele é o certo. É verdade, minha amiga Neide, é verdade. E aí a Ana Barcelos diz: mas o manipulador faz esse trabalho do outro se sentir culpado e responsável por reverter a situação. É necessário ser muito de si para não entrar numa dessas. A grande verdade é que aqui, agora, a questão se endereçando, né, para essa dinâmica e para esse movimento dos manipuladores, os manipuladores, eles vão trabalhando com toda a suscetibilidade que o manipulado oferecer para eles. Se fragilidade da autoestima, se culpa, se medo, tudo vai sendo utilizado. De modo que para lidar com o manipulador, será sempre necessário aquilo que eu chamo de atitude em fé, que é uma atitude movida muito mais pelo entendimento do significado do que está em jogo do que pelo sentimento que está reagindo em decorrência da situação. E isso é um amadurecimento que vem aos poucos dentro da pessoa. Não é da noite para o dia, porque manipulador, ele vai estar sempre se aproveitando de sentimentos que a gente não controla, de sentimentos que a gente não melhora, de sentimentos que, na verdade, que são os verdadeiros manipuladores de nós mesmos. Sim? Porque a verdade é que só existe manipulador se houver manipulado. E só existe manipulado quando a pessoa manipulada pelo outro já é, antes de tudo, manipulada por si mesma. Porque toda pessoa que é manipulável pelo outro, ela já tem uma relação engasgada e não trabalhada consigo mesma em relação a certos sentimentos. É por isso que, se no curso da vida você não se dá ao trabalho de enxergar e de trabalhar as suas próprias suscetibilidades, porque, por exemplo, tem pessoas que percebem, elas são conscientes que elas possuem um excesso de carência, mas mesmo assim elas seguem a vida. Elas têm um excesso de medo, mas mesmo assim elas seguem a vida. Elas têm um excesso de culpa, mas mesmo assim elas seguem a vida. Elas têm uma autoimagem distorcida e uma autoestima tendenciosa, mas mesmo assim elas seguem a vida. E essas distorções e a tirania dessas tendências manipulam o comportamento delas, mas elas, de alguma forma, elas se conformam com isso, até que chega o momento que chega uma outra pessoa na vida delas e que passa a jogar com aquele sentimento que já a controlava, mas a pessoa nunca buscou a trabalhar. Por isso é que só existe manipulador onde existe manipulado. E manipulados por manipuladores são, antes de tudo, manipulados por certos sentimentos deles mesmos, com os quais eles se resignam, se conformam, e aquilo vai ganhando proporções tal até o dia que chega alguém e se aproveita daquilo, ao estilo daquele ditado que existia no passado e que foi proferido por Jesus quando ele disse: aonde estiver o corpo, ali estarão os abutres. Porque aonde estiver a vulnerabilidade, sempre terá
uma ave de rapina para se alimentar, né? Essa é que é a verdade. E aí a Neide ainda coloca que é bem mais fácil viver bem. Qualquer separação é muito dolorida, tem que ter muita força e ter em mente que se chegou a essa situação. Pois é, querida Neide, a grande verdade é que, ao se falar em término de relação, nós estamos falando de um labirinto de sensações e de emoções e que podem dar um curso completamente diversificado para aquilo que, em tese, deveria ser simples. Sobretudo, em função daquilo que eu estava falando no início. Porque tem muita gente que só percebe que possui uma alma quando passa por esse tipo de situação.